Amados, o Senhor me deu esse texto para trabalhar e tem uma palavra-chave aí dos 2 versículos que eu li. A questão do Senhor experimentar um dos seus discípulos quando o perguntou como fazer para adquirir pães para dar àqueles famintos, a providência. E nós estamos diante de um dos eventos das multiplicações do nosso Senhor em relação aos pães e os peixes. Todos sabem do que eu estou falando aqui. E este evento de milagre no messianismo de Jesus não só fornecia elementos de confirmação de quem ele era por natureza divina, como também a capacidade disso, dele colocar em plano, em propósito, em execução, aquilo que Deus havia falado pelos profetas, glorificando o nome dele pelo Filho, ao mesmo tempo testificando quem era o Filho. E este, como todos os outros eventos de milagres que ele operou, objetivo exatamente esse propósito, de deixar claro quem ele é. Mas aqui não é o meu propósito com você hoje. É voltar-se exatamente para essa questão do que o Senhor queria com este objetivo em relação a Felipe, como também isso se repete em outras ocorrências dele, de querer provar Felipe, com aquela pergunta, exatamente procurando se aconselhar com ele o que ele faria, que é uma coisa bem comum, Deus buscar de mim conselho e de você conselho do que ele tem que fazer. Mas aqui ele fez, mesmo já sabendo o que iria acontecer e o que ele iria fazer, ele colocou à prova aquele homem, como também a sua opinião do que, na verdade, estava ali, naquela realidade, naquela circunstância que era a necessidade daquelas pessoas. Então eu espero, meu Senhor Jesus, que aquilo que o Senhor venha falar com vocês aqui nessa noite, vocês entendam e compreendam, para que vocês cresçam na fé e sejam confirmados nessa salvação, nesta obra que Deus concluiu pela vida do Filho dele. Amém? Ok. Eu tenho certeza de uma coisa, que a forma como nós nos tratamos, não é a forma como nós temos que tratar esse Deus, por mais que a forma como o tratamos, a pedido dele, reflita como nós temos que considerar e tratar as pessoas. Mas pela ordem e por critério doutrinário, Deus não é o homem. Então tudo aquilo que a gente aprendeu na vida e na experiência com a vida, ou até mesmo nas relações, não é igual. Então para essa tarefa o livro está aqui, para que aqueles que estão aqui busquem orientações, de saber exatamente nesse momento como Deus na verdade gostaria de ser recepcionado por você, da forma como ele queria ser tratado, ou até mesmo isso, visto. E essas orientações existem. E nós estamos diante de uma situação típica. E se você entrar no Evangelho de cabeça, você vai chegar nessa conclusão. Que em alguns momentos ali, alguns tiveram essa crise de querer tornar Deus algo comum, convencional, humano demais. E aí nós temos um problema sério. Porque os tais foram exortados. Então toma muito cuidado quando alguém dizer para você, vai lá na igreja buscar a tua bênção, ou coisa do tipo, vai lá porque Deus está lá, pronto para te servir, que isso é uma idiotice, é uma estupidez. Não existe isso. A proposta de que Deus se coloque numa posição de fazer pelo homem o que o homem quer, ou que ele esteja numa condição de servir a todo mundo, naquilo que todo mundo pede ou todo mundo na verdade exige. Então a primeira coisa que eu quero reforçar com os irmãos aqui biblicamente do que vai ser pregado, nunca queira tratá-lo como você trata as pessoas ou como você trata você mesmo. Porque a forma ou a posição digna em que ele está, nós temos muito a oferecer a ele. E é o que ele fez por nós, que nós não temos aqui essa oferta. Não possuímos essa realidade. E se chegarmos próximo, temos que buscar muita coisa para isso. Do que a presença, do que está aqui, do que sentar aqui e ouvir. Quando não muito isso, a formalidade. Então quando Deus ele olha para o homem, ele olha para o contexto. Assim também é com ele. Quando nós nos dirigimos a ele, isso é feito debaixo de uma plenitude e perfeição, que não pode ser deixado de forma nenhuma ali, escapar quais são essas propriedades, que na verdade Deus gostaria que fosse objeto do teu culto, da tua adoração.
da tua sujeição com Ele. Primeiro detalhe que então eu e você deveria nos preocupar aqui é exatamente essa questão sobre a providência de Deus e a fidelidade de Deus. Se eu for levar em conta tudo o que Ele fez até agora, de maneira plena e perfeita, em obras, o que Ele é e o que Ele diz sobre si mesmo não pode ser questionado por ninguém. Entenda, o que Ele fez e se pontificou em fazer para se revelar é tão perfeito e pleno que não pode ser questionado por ninguém. Pode ser que não atenda aquilo que você quer, mas não é porque você está insatisfeito agora e nervosinho agora que você vai dizer para Ele: olha, tudo que você fez ou tudo que você revelou não presta, ou não tem importância para mim, porque Ele está dirigido pelo seu próprio conselho e pela sua própria vontade, não por você, não por mim, não por nós, não por essa época, não por esse mundo. Então a providência e a fidelidade de Deus se respaldam em fatos, não em opinião. E o fato é o ato de Deus. E ali Ele comprova quem é Ele. E o detalhe importante disso que eu estou falando: Ele não tem nenhuma preocupação de te agradar, nem me agradar, mas de ser Ele mesmo. Amém. Bom, Jesus, Ele foi tudo isso, na plenitude e na perfeição. Vamos ler Hebreus capítulo 1, do verso 1 a 11. Aí, se você seguir a leitura desse capítulo, Paulo fala muito sobre a providência de Deus e a fidelidade de Deus. Como lá em João capítulo 1, verso 1 ao 4, nós temos ali um texto também que deixa claro o que eu vou acabar de falar aqui. Que tanto na criação como na descida do Filho dele aqui nesse mundo, pela salvação do homem, como também do seu pecado, Deus ele cumpriu isso. Ser Deus para Ele é ser uma ação que gera criação, que gera propósito. Ele não existe como um objeto. Ele é aquilo que Ele cria. Ele é aquilo que se manifesta. Diríamos que em seminário a gente diz: olha, você não pode dizer que Deus não existe, existindo aquilo que Ele fez. Porque Ele não existe para ser visto, mas para ser adorado por aquilo que Ele faz. Quando o Filho dele desce aqui nesse mundo, Ele desce para representar a imagem desse Deus invisível. E ali no evento de personificação e obra, Jesus o glorifica. Então, quando nós falamos da existência de Deus, a gente não fala da existência dele como um objeto, mas como obras. E a providência e a fidelidade de Deus começa aí, nesse ponto. Ele é uma atividade, Ele é uma personificação. Você não pode dizer que Ele não existe enquanto aquilo existir que Ele fez. E mesmo que não te agrade, que você não concorde, você vai ser obrigado a continuar olhando para isso. Você entendeu? O problema é seu. Quem está preocupado com a tua opinião? Aquilo lá existe. Alguém fez isso. Jesus aparece no cenário da história e faz coisa que ninguém fez. Quem que ajudou Ele? Olha, só um ignorante que não entende o que eu estou falando aqui. Então a questão aqui é: o fato e o ato está lá, mesmo que você não concorde, que você não satisfaça com isso. O problema é seu. Olha, tem um morto, eu falo isso sempre, tem um morto aqui no chão, alguém matou ele, nós temos que procurar quem é o autor. Ninguém está discutindo se foi você, mas alguém fez isso. E as provas vão levar a quem fez. Para quem é criminoso que está me ouvindo aqui, você sabe do que eu estou falando. Não existe crime perfeito. Aqui nesse caso aqui, é a mesma realidade. Então por que ficar discutindo a existência de Deus? Ele proveu material para comprovar a existência dele desde o princípio até a descida do Filho dele aqui nesse mundo. E a Bíblia é uma panorâmica dessa história. Um outro detalhe importante sobre a providência de Deus é que por meio dessas ações, além de ele comprovar a sua existência e as obras que Ele realizou ser obras perfeitas, plenas, esse detalhe, Ele está separado delas, porque Ele não mora dentro de cada uma delas. Vai lá abraçar a árvore e receber energia achando que Ele está lá. Ele está separado. Mas ao mesmo tempo em que Ele se separa do que Ele criou,
todas as coisas que ele fez e gerou de si mesmo, de um ato seu, de uma graça sua, todas elas estão controladas por ele, me perdoem, sujeitas à vontade dele. Exemplo, eu sempre falo isso daqui, quando Deus criou o homem e a mulher, ele não criou a metade disso, o meio disso, é o sim ou não ali, macho e fêmea. Quando a gente entra no mérito da questão da homoafetividade, a definição teológica, que aquele que se prontificou em ser homossexual, ele o fez por escolha, não por genética, não por natureza. Por quê? Porque a genética dele prova como Deus o definiu e chamou a ele à existência. Então existe uma coisa no teu corpo que jamais você vai conseguir mudar. Ah, mas eu vou botar hormônio para crescer barba. Isso é um problema seu, não vai mudar o que você é. Por essa escolha você gerou uma deformidade da originalidade. Então uma coisa é teologia, outra coisa é política. A política te garante a escolha sexual. A teologia define o seguinte: Deus te criou assim. Então eu não tenho que impor ao homossexual a regra de que ele seja normal ou original, mas dizer para ele: olha, você pode querer ser assim, mas Deus não te fez assim e não te aceita assim. Porque se ele tivesse aceitado essa escolha, ele teria criado a do meio, e o do meio não existe, é macho ou fêmea. Então, como todo atributo de Deus ou obra que ele realizou, prega isso, são inalteráveis estas obras que ele realizou como filho, no que fez e disse. Amém? Será que a gente precisa ficar gastando um pouquinho mais de tempo aqui para chegar nessa conclusão? O que eu estou falando do macho e da fêmea, que é uma coisa básica, né, genética, a mesma coisa é o evangelho. Há alguma coisa que Jesus disse, que ele falou, que ele afirmou, ou que ele fez, que tem alterações? Mudança? Não. Na obra do Cristo mesmo, você vê o que ali? Uma ação contínua disso, de uma obra que ela não se altera, e se cumpre, e avança para o cumprimento de tudo que disse e falou. Você não vê a glória de Deus, é? Você não consegue ver a glória dele? Você não consegue ver porque você é cego. Porque você é ignorante. Porque você pensa demais com opinião. E deixa de observar as coisas simples, próximas. Para não dizer aquelas que são mais originais e reais. Então, se Deus criou, está sujeito a Ele. E se está sujeito a Ele, essas coisas não se alteram. E um outro ponto importante é que ao mesmo tempo em que Ele controla tudo que Ele é criador ou autor, tudo que Ele criou, Ele é sustentador. Por quê? Porque Ele não precisa do homem para ser Deus. Estas coisas se mantêm por ela mesma, ou Ele mesmo. Jesus não precisa da igreja para pregar o evangelho. Jesus não precisa da igreja para eleger Ele como Senhor e Salvador, porque tudo que Ele é ou Ele fez, já diz por si mesmo. Quando a gente prega a palavra, nós só estamos lembrando o que Ele disse, não dando poder a isso, não dando autoridade a isso. Ele já tem autoridade, Ele é autoridade, porque não há contradição nele, só verdade. Vocês irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Então quem não vê a glória de Deus, não vê porque não quer. Então há na providência de Deus e na fidelidade de Deus, além das provas circunstanciais da sua existência, como também isso, da sua capacidade de supervisionar tudo que Ele criou, como tudo aquilo que Ele se prontificou em prover. Por isso é necessário que Ele tenha onisciência, onipresença, onipotência, porque Ele é Deus. Sem isso Ele não consegue governar as coisas que Ele é autor. Por isso Ele é Deus. Um detalhe importante que o pastor, eu falei da ação contínua dele dentro da história, de coisas que ele disse e falou que ainda continuam se cumprindo e atingindo perfeição. Para alguns aqui que já escutaram pastores dizer que Deus, Ele abandonou a história e está inato, ou seja, que Ele tenha se apartado da história dos homens, isso é um equívoco. Por quê? Porque enquanto se provar que existe essa ação contínua
de progresso naquilo que o filho dele disse e falou, ele ainda controla isso. Só que detalhe, ele só não está lá onde você quer. Ele só não é o que você quer. Porque ninguém vai mandar nele aqui. Então aqueles que estão me ouvindo aqui, que tem essa maneira de ficar fazendo briga debaixo do céu, você tem que entender um pouco a realidade sua e da sua miséria. Você não tem suficiência para querer briga com isso. E para aqueles que são mais estúpidos e ignorantes, que parece que querem antecipar a condenação deles, de ficar xingando Deus debaixo do céu, desafiando Ele, e isso vai acontecer, porque a gente vive numa vida emprestada por Ele, e que vai ser tirada de nós a qualquer momento, você não tenha dúvida. Bom, então que eles adiante o processo da condenação deles. Eu só não desejo que você, ou alguém que está me ouvindo aqui, faça o mesmo, pô. Que quando fala de Deus, fala de fé, tem um pouco de temor no teu coração. E haja de maneira decente, levando em conta exatamente isso. O que ele prova de si mesmo. E enquanto ele provar o que é ele, o que ele fez, não há possibilidade de que você possa questioná-lo. Mesmo que você ainda não se sinta satisfeito.